Olá, olá! Que bom ter você aqui comigo. Eu sou Thaís Quintans. Eu desenvolvi, ao longo de muitos anos trabalhando como terapeuta comportamental, uma ferramenta para te auxiliar na tua inteligência emocional, no teu autocuidado, na tua organização. Eu desenvolvi, inicialmente ele era apenas para as minhas alunas, um planner bem completo. E hoje em dia ele está aí pelo mundo com o projeto Maria Rosa também e com outras parcerias que poderão acontecer ao longo aí desses próximos meses, ainda não posso contar, mas ele tem diversas ferramentas que eu quero te explicar como é que funcionam para tu usar o planner da melhor forma possível. Primeiro que ele é um planner não datado. Então, aqui nas primeiras páginas, passada aquela página tradicional onde tu coloca teus dados pessoais, tipo sanguíneo, eu deixei uma mensagem para ti, do meu coração pro teu, por acreditar nos sonhos e que os sonhos é possível. Então, que vocês tenham sonhos grandiosos, que não tenham medo de sonhar, que começa por aí. Tudo que a gente é capaz de sonhar, a gente é capaz de realizar. Mas a gente primeiro precisa aquecer o coração, né? A gente sempre trabalha com um planner de o ano atual vigente e o ano próximo. Por quê? Porque ele é uma ferramenta de longo prazo. Então, tu pode planejar teus eventos, teus lançamentos, teus passeios, tuas viagens. Essa ferramenta aqui, ela é uma ferramenta para te auxiliar e contribuir no conhecimento das tuas emoções. Então aqui, dependendo da emoção primária, tu tem outros sintomas, outras reações, porque geralmente a gente acaba deixando tudo por conta da TPM. Então, às vezes a gente está mais cansada, apática, frustrada, triste, a gente não sabe nem nomear. Então, eu quero te convidar para cada sentimento que tu tenhas, tu olhar com profundidade se ele está mais pro lado da alegria, da tristeza, do cansaço, da apatia, do desânimo, da ansiedade, para que lado tá esse teu sentimento e que tu possa ir anotando os dias, os acontecimentos principais do que tu tá aprendendo por meio de te conhecer. Essa página aqui é uma das minhas favoritas. Aqui tem mais de 80 tipos de autocuidado diferente. Então, tem muita gente que pode se recarregar fazendo comida, por exemplo. Eu sempre gosto de dar esse exemplo. Tem mulheres que amam, tem gente que ama fazer comida. Eu, Tatá, gosto de comer e tá tudo certo. Não somos iguais, a gente não precisa se recarregar das mesmas maneiras e tem muita coisa aqui que eu tenho certeza que tu nunca ouviu falar. Então eu quero que tu teste, que tu conheça, que tu experimente, que tu faça aulas experimentais, que tu busque saber mais no YouTube, que tu busque outras formas de conhecer o que tem aqui, porque Feng Shui, LFT, LPF, Ho'oponopono, tem alguma coisa daqui que tu nunca fez. Testa. Como é que tu vai saber se tu gosta, se tu não gosta, se tu não testar? E aqui do ladinho eu deixei um espaço para tu colocar a nota. E aí, para além da nota, o que eu também te sugiro? Eu achava que eu não gostava de fazer atividade física. Por muito tempo eu me disse: ah, não gosto de atividade física, só que eu não gosto de malhar de manhã. Essa é a grande verdade. Eu, Tatá, gosto de ir para academia à noite. Depois que eu trabalhei o dia todo, que eu pirei durante o dia, atendi, fiz acontecer, eu vou para academia, eu descarrego, eu canso, eu volto para casa, tomo meu banho, eu relaxo para dormir. Então, eu, Thaís, funciono dessa forma. Tem muita gente, a imensa maioria, que diz que gosta de fazer super cedo, nas primeiras horas da manhã, para começar o dia energizada. Eu não funciono assim, de manhã eu gosto de silêncio. E tá tudo certo. Tu não tem que ser igual a ninguém, mas tu tem que achar alguma forma diferente de fazer o que tu tá fazendo. Então, experimenta em horários diferentes também, combinado? Vamos fazer esse combinado, que tu vai provar tudo que tem aqui em horários diferentes. Seguindo aqui, a gente tem a primeira fase de perguntas. Então, aqui tem perguntas sobre as tuas virtudes, os teus valores, o que que tu quer destacar, o que que tu precisa melhorar, as 5 pessoas que são mais influentes na tua vida, por que que tu quer destacar esses valores, para que tu quer ser referenciada, para que que essas qualidades precisam ser vistas para as outras pessoas, né?
Onde tu pretende tornar esse ano o melhor de todo? Como que tu vai fazer isso? Então aqui tem perguntas para te ajudar a olhar para onde tu quer chegar, para os teus diferenciais. Aqui tem 12 meses de despesas previstas. Então, aqui tem desde aquele teu estagiário, os profissionais que te servem, despesas previstas com aluguel, condomínio, deslocamento, o previsto que está aqui, gastos fixos, gastos variáveis, viagens que tu esteja pagando parcelado, para tu organizar. Muitas vezes a gente vai colocando coisas no cartão, né? Loucamente, mulheres, a gente e o cartão é uma coisa, né? Eu sei, muitas das minhas alunas têm essa tendência, mas aqui tu vai visualizar teus gastos de uma maneira mais eficiente. Aqui nessa parte, para despesas parceladas, tudo que tu fizer parcelado, em quantas parcelas, o valor, o número de prestações. Aqui é para tu nomear o teu sentimento do dia predominante em cores. Eu gosto e ao mesmo tempo acho que tu pode usar isso aqui no meio do planner também, tá? Coloca ele no meio do teu dia. Por quê? Porque do nosso dia a gente não sente o dia inteiro tristeza, raiva, medo, julgamento. A gente, ao longo do dia, a gente oscila, tá? Uma hora tá feliz, outra hora tá esperançada, outra hora tá ansiosa, outra hora tá triste. Então, aqui é o espaço da emoção predominante. Mas é interessante ver se tu teve mais dias felizes, tristes, ansiosos. E aí tu pode pensar assim, nossa, eu sou quase sempre ansiosa. Então vamos olhar para mudar isso, né? Sugiro também, gosto de mostrar, eu sou aqui que faz, né? Pega os lápis de cor e escreve neles as palavrinhas. Aqui não vai dar para ver, não tá focando bem, mas por exemplo, aqui ó, a palavra cansaço. Pega cores que te façam sentido. Aqui não tá focando bem, mas escreva nos lápis os sentimentos predominantes para tu entender ao longo dos dias. Mulheres, ao longo do ciclo menstrual também, a gente tem fases que tá mais para cima, mais para baixo, mais cansada e tá tudo certo. Somos cíclicas. Aqui, roda da vida. Roda da vida, como é que funciona? Tu vai olhar para as principais áreas da tua vida e vai dar uma nota. Então a nota é de 1 a 10. A nota 10, tu vai pintar ela até aqui em cima. Tu vai ver que a tua roda da vida não vai ser uma roda perfeita, não vai ser um círculo perfeito. Mas aqui, por exemplo, tu vai pegar a área pessoal, saúde, intelectual, equilíbrio emocional. Na área profissional, por exemplo, tu vai colocar a contribuição social. Muita gente me pergunta, Tata, o que é contribuição social? É o teu servir no mundo, é o trabalho voluntário, é escutar as pessoas de forma genuína, ser aquela boa ouvinte, né? Recursos financeiros é tu com a tua finança para a carreira e a parte da carreira mesmo. Nos relacionamentos, amor, saúde e vida social. Na qualidade de vida, diversão, felicidade e espiritualidade. E aí eu te digo que tu pode aqui inventar áreas só para ti. Tu pode colocar despesas do CPF e do CNPJ, tu pode separar relacionamento amoroso, relacionamento familiar, relacionamentos diversos, né, com os teus colaboradores. Tu pode aumentar. Dentro do meu processo, eu faço muito mais perguntas do que essa roda mais simplificada, mas aí é uma coisa mais aprofundada, em que a gente dá nota. E aí, o que que a gente precisa focar? As três piores áreas da vida e como fazer para melhorar elas no próximo 6 meses. Então, aqui tu vai fazer a ferramenta, aqui tu vai anotar o que que tu pretende fazer de planejamento dentro dessas áreas. Então, vamos supor, na área da saúde estava baixo. O que que eu vou fazer para melhorar minha saúde? Vou bater a meta de água, eu vou fazer os meus exames, eu vou incluir frutas e vegetais, verduras na alimentação. O que que tu vai fazer para melhorar de fato? Coloca aqui escritinho, te programa, porque alguns exames, algumas coisas requer talvez uma autorização, o plano de saúde, alguma coisa assim.
Então, para tu ter essa clareza, tá? Mesma coisa no segundo semestre. Chegou o segundo semestre, é hora de fazer a roda da vida de novo, olhar as áreas da vida, e aí tu pode me dizer assim, tá, mas o que não melhorou muito nos últimos anos não vai melhorar rapidissimamente em 6 meses, mas às vezes tu começou a equilibrar uma vida, a atividade física virou rotina em 6 meses, dá tempo dela virar rotina, dá tempo dela virar um hábito, e aí tu pode começar a focar, tu vai manter o que tu tá fazendo na tua área e tu pode olhar mais para as finanças, mais para os negócios, aparecer de forma mais intencional nas redes sociais, gravar um número X determinado de conteúdo, coisas que tu vai fazer para sanar a dificuldade que tu está. Pode ser dentro da parte profissional, por exemplo, atrair clientes, converter mais, fechar melhor, mais conversão. É bastante coisa, né? Eu sei, mas não vai embora não, continua aqui comigo, porque essa parte aqui de sabotadores é uma parte muito, muito especial, em que há uma aula completa no YouTube sobre ela. Eu vou deixar o link na descrição. Eu quero que tu analise quais são as tuas piores tendências em se sabotar. Todos os seres humanos se sabotam, não existe, tu não é o cocô do cavalo do bandido, não é nada disso. Eu quero que tu tenha clareza de como tu costuma te sabotar. Então eu vejo muitas mulheres empresárias bem-sucedidas que têm muita dificuldade de dizer não, de cobrar a equipe, de cobrar aquilo que foi combinado na contratação, que acha que está incomodando, que acha que vender para o seu cliente é incomodar, que acha que se falar de novo vai se tornar repetitiva. Então, por exemplo, dentro disso, pode ser que tenha aqui o prestativo, o hipervigilante que está ali com medo das piores coisas acontecer, o crítico que está sempre se criticando, não se achando bom o suficiente, ou querendo controlar tudo e todos, sendo muito prestativa, querendo ser a boazinha para ser amada. E aí eu quero que tu escreva aqui qual é a tua atitude, porque a tua atitude, ela tem que ser uma coisa que tu faz com recorrência, regularidade, ou seja, sempre que o meu colaborador me inventa uma história que eu sei que pode não ser verdadeira, eu acabo deixando passar e dou a folga para ele, dou aquele dia, dou aquelas horas, mesmo que eu precise trabalhar mais horas, que eu não poderia liberar. Ou seja, tu tá com medo de dizer não, por exemplo, então esse é o teu comportamento sabotador. Então entenda como que tu costuma agir dessa forma. Ah, eu tenho dificuldade de dizer não. Em qual situação? Para quais pessoas? Porque às vezes a gente tem dificuldade de dizer não profissionalmente, mas em casa a gente consegue se posicionar. Ou vice-versa, às vezes em casa, para o marido, para o filho, a gente não consegue, e na rua com os colaboradores, com a equipe, a gente até consegue, com os clientes, né? Muitas prestadoras de serviço. Aqui, objetivo para os próximos anos. Gosto muito também, porque se tu não souber para onde tu quer ir, qualquer caminho serve. Então, o objetivo na principal área da saúde, na financeira, no relacionamento, no emocional, no desenvolvimento, na espiritualidade, são áreas básicas da vida que tu precisa ter objetivos e pode ser objetivos no longo prazo, não precisa ser curto prazo. Então, saúde. Ah, eu quero fazer tal exame, tal exercício, fazer atividade física, fazer check-up, os objetivos para os próximos anos. Financeiro. Evita, para não se frustrar, colocar um número. Ah, eu quero ter 1 milhão na conta até dia tal, até o mês tal. Mas coloca objetivos para que tu consiga viajar, para que tu consiga te sentir bem, para que tu tenha tranquilidade de vida, para que tu consiga delegar sem ficar preocupada em não conseguir dar conta dos gastos da tua equipe, do teu time. Coloque coisas que não te traga ansiedade e que não seja de forma escassa. A gente vai falar mais sobre isso também. Ali na frente, a gente vai ter uma outra página aqui que vai falar um pouco de como pedir isso, como escrever isso.
Relacionamento, mesma coisa, três coisas que tu quer pro teu relacionamento. Mais carinho, mais cumplicidade, mais elogio, mais sexo, qualquer coisa que tu queira, coloca ali. E coloca como que tu vai conseguir também, porque às vezes nem tudo depende só da gente. Por exemplo, no relacionamento é a dois, né? Então, se tu quer mais elogio, elogia mais. Se tu quer mais sexo, dá mais carinho, seja mais parceira, seja mais participativa. Se tu queres mais passeios, organiza mais viagens, propõe mais, vê o quanto a outra pessoa está ocupada e tira demandas dela para sobrar mais tempo para passear. Lado emocional, não há prosperidade real se a tua emocional tá um caco. Não tem como sustentar o crescimento que tu quer se o teu emocional tá adoecido. Então, sim, olha para ti, olha para as tuas demandas, olha para o teu emocional, faz a tua escrita terapêutica, faz a autoobservação, organiza as tuas demandas, os teus sistemas, aprenda a delegar. Faça terapia, é muito bom, de verdade. Acha alguém que tu goste de estar, de conversar, que te coloque energia para cima, não para ser uma muleta para todo sempre, mas que tu possa ter direcionamento, ter clareza, ter processos, um plano de implementação claro do que tu vai fazer nos próximos 30 dias, nos próximos 2, 3, 6 meses, em que tu saiba que o processo tem começo, meio e fim. Isso é muito importante para também não ficar aquela coisa do longo, longo prazo, uh, andando em círculos, sem sair do lugar. Desenvolvimento, aqui são cursos, são capacitações, são networks, desenvolvimento de negócios, de crescimento, o que tu quiser. Espiritualidade, aqui eu não estou falando de religião, de estar ativamente em um local, mas tu te encontrar com Deus, com o Criador, com o universo, com a tua essência, com a tua alma, junto ao mar, junto à natureza, num pôr do sol, nos pássaros, que tu consiga viver a espiritualidade plena e te sentir bem com ela. E aqui eu deixei uma pergunta estratégica também, que é como tu te vê daqui a 5 anos. Então, realmente, dedica um tempo para escrever, porque se tu não escreve como tu quer estar daqui a 5 anos, a tua mente não sabe para onde ir, ela acaba não te levando para lugar nenhum, porque tu não diz para ela o que que tu quer. E aí fica tudo muito fácil, muito raso. Aqui é lista de desejos, então tudo que tu precisa e tudo que tu quer. Precisar é diferente de querer, tá? Eu quero, eu posso querer trocar de carro? Eu quero. Ah, eu preciso de XYZ porque acabou, porque não tenho mais, porque preciso. Então, saiba fazer as tuas listas e usa muita coisa da tua lista quero como recompensa por objetivos, por semanas, por coisas que tu realizou. Então, coloca sempre coisas que tu quer como recompensas de desafios que tu fez durante aquela semana, aquela quinzena, aquele mês. Espaço para cupons. Aqui é a parte que eu falei para vocês, ó. Deixa eu abrir aqui para mostrar. Como pedir para tudo e presta muita atenção aqui comigo. Por quê? Daquelas áreas da vida toda, tu vai escolher as três piores, lembra? Da roda da vida? Tu vai escolher as três piores e vai colocar aqui, ó, metas que tu quer desenvolver. E aí não vão mais ser três metas para saúde, três metas para o relacionamento, três metas para as finanças. Tu vai colocar a tua meta. Agora, o que que eu preciso? Eu preciso começar a vender, eu preciso começar a atrair mais clientes, eu preciso começar a X, Y, Z. Tu vai colocar aqui. Como que tu vai fazer de manhã, nos primeiros 5 minutos pela manhã? Aqui é uma ferramenta bem poderosa, bem profunda, em que eu explico muito mais dentro do processo terapêutico, mas aqui é basicamente nos 5 primeiros minutos pela manhã, o que que tu vai fazer para te relembrar disso? Então, se no teu relacionamento tu quer ter mais contato, mais intimidade, mais sexo, faz uma postura de yoga, acorda, dá uma respirada longa, te abraça, passa a mão na tua pele, te dá um cafuné aqui assim, em ti mesma.
São coisas que é para ser simples, de preferência deitada na cama, ainda que é para tu não ter desculpa. Ah, eu vou cuidar mais da saúde, eu vou emagrecer, eu vou isso, eu vou aquilo. Então começa o dia tomando um copo d'água de forma intencional. É dizer, eu tomo essa água porque aqui eu me hidrato, eu limpo, eu faço, eu aconteço. É tu lembrando o teu corpo e principalmente a tua mente do que são as tuas prioridades daquele dia. Tá fazendo sentido? Ah, eu tenho uma reunião, eu quero vender, eu quero ganhar mais dinheiro. Faz a pose da Mulher Maravilha, bota as duas mãos na cintura durante 2 minutinhos. Sorri na frente do espelho durante 2 minutinhos. Faz alguma palavra, alguma frase de afirmação que tu goste, que tu faça sentido para tua alma, para o teu ser. Tem que fazer alguma coisa que faça sentido para o teu cérebro engajar. Isso aqui é só para te relembrar dos teus principais objetivos. Nada mais, nada menos. E aí aqui, ó, eu trouxe, não tem como vocês lerem, mas eu trouxe exemplos. Por exemplo, ah, eu quero emagrecer. O teu cérebro vai dizer assim, ó, não, não vou emagrecer, não vou emagrecer porque sobrevivência. Então, quando tu dá para ele o comando de eu quero ter um estilo de vida mais saudável, eu quero conseguir subir as trilhas e não sentir dor, não estar com sobrepeso, não ficar com falta de ar, eu quero ter um estilo de vida mais saudável, é uma frase ideal para quem quer emagrecer. Ah, eu quero ganhar X, eu quero 1.000, 1 milhão na minha conta. Eu quero me tornar a pessoa que sabe fazer X com facilidade. Autocuidado. Eu quero ter mais habilidades emocionais. Observa a diferença. Se tu disser assim, ah, quero me priorizar mais, eu quero me cuidar mais, agora eu vou ser a prioridade da minha vida. Teu cérebro diz, o quê? Não vai não. A gente tem conta para pagar, a gente tem filho para criar, a nossa empresa depende da gente, a gente tem X colaboradores, ele tem X pessoas, né, familiares, então a gente tem mais o que fazer do que a senhora fazer seu yoga de manhã, querida. Bora, bora, e aí a vida atropela. Agora, quando tu diz que tu quer ter mais habilidade pessoal, habilidade de comunicação, habilidade emocional, aquilo se torna imprescindível para tu ter calma, tranquilidade para falar com a tua equipe. A gente precisa, e aqui é o grande pulo do gato da terapia comportamental. A gente precisa saber como fala com o nosso inconsciente, com o nosso cérebro. Se tu dá comandos para o teu cérebro em que ele não engaja, ele cruza os braços e aí é onde a senhora se sabota. Então, tu vai reescrever aqui de forma positiva aqueles hábitos que tu botou que queria emagrecer, porque eu sei que tu botou que queria emagrecer, é o que a gente quer, ou queria isso, queria aquilo, a gente reescreve, tá? Aqui, ó, o objetivo precisa te deixar animada, feliz e nunca tensa ou ansiosa, tá? Mesmo com muito dinheiro, você ainda iria querer isso? A resposta precisa ser sim, senão o teu cérebro não engaja. Ele é para sua realização ou é para o seu ego? Olha para onde eu apontei. Vou fazer de novo. Ele é para tua realização, é para tu te sentir bem, viva, feliz, ou ele é para o teu ego? Tem muito nessa frase. Mas essa é só uma aula explicando algumas ferramentas do Planner. Tu precisa do processo terapêutico completo para a gente conseguir desenvolver muita coisa. Tem muita aula boa no YouTube? Tem. Vai ter ainda muitas mais? Vai ter. Mas o processo individual é muito diferente. O acompanhamento do WhatsApp, de olhar os seus stories, de te respondendo, é diferente. Então, aqui, ó, temos metas no curto prazo, no médio prazo e no longo prazo. Tá, o que que é médio prazo, o que que é longo prazo? É o que o teu coração mandar, meu amor. Longo prazo, eu sempre digo que é depois de 3, 5 anos. Mas pode ser que para ti, 1 ano seja muito curto, difícil de conseguir aquilo que tu quer. Bota ele lá no médio. Fica muito em paz. A gente aqui quer só que tu tenha clareza dos teus próximos objetivos e como que tu caminha para eles, tá? Mas não fica te apegando nos detalhes. É mais importante estar preenchido do que tu não te dedicar a pensar nessas coisas. E aqui o que eu gosto também é que tem revisão.
Nessa parte de baixo aqui, eu tenho a revisão de como que foram as tuas metas, se tu conseguiu fazer, se tu não conseguiu. Então, coloca metas que tu possa acompanhar. Número de vídeos, número de stories, número de seguidores, número de clientes, e aí tu vai conseguindo acompanhar. Espaço para anotações, porque pode ser que tu tenha devaneios e queira jogar aqui nesse espaço coisas que tu gostaria, mas ainda não é nem para o longo prazo. Enfim, viagens, viagens pelo Brasil e pelo mundo, lugares para tu colorir onde já foi, ou escrever onde tu quer ir, ou pintar com verde, amarelo, vermelho, tipo assim, quero muito, isso precisa ser rápido, isso aqui tem tempo. Tu pode colocar da forma que tu quiser. A parte do financeiro, repete duas vezes a mesma página, porque um é para o teu CPF e outra para o teu CNPJ. Thaís, mas eu só tenho uma renda, só do meu negócio. Sim, mas o teu negócio, se ele é bem estruturado, ele tem que pagar uma coisa que se chama prolabore, que é o teu salário. Tu não pode, o mês que a tua empresa deu muito bem, tirar um valor maior porque ela faturou bem. E aí tu bota tudo no bolso do CPF. Organiza, estabelece o teu prolabore, o teu salário. A empresa indo bem, tudo se mantendo certo, e um cenário de crise. Então, organiza a tua vida financeira para caber dentro daquele prolabore. E isso faz toda a diferença até na parte fiscal, inclusive, tá? O que que é ganho do CPF, o que que é ganho do CNPJ. Aqui a gente tem espaço para séries que tu tá assistindo, espaço para músicas, playlist, livros que tu gostou de ler, alguns contatos básicos que tu pode estar de repente com o celular descarregado, fazendo outra coisa, gravando uma aula, então tu pode anotar. E à frente de cada mês tem a página de cuidados, datas, exames, anotações, coisas importantes, objetivos, prioridades. Tem aqui tudo para tu te relembrar do que tu quer fazer, do que é importante, quais são as prioridades. Aqui um mapa do mês em que tu pode colocar consultas, exames, ou se tu cria conteúdo digital, e eu sugiro que precisa criar, coloca aqui o que que tu fez, o que que tu não fez, os posts, o que que tu agendou, os carrosséis, o que que tu tem para lançar. É como eu mais recomendo vocês que utilizem, tá? Rastreador de hábitos, peso, altura, largura dos braços, das pernas, a parte de coisas que tu quer desenvolver, coisas que te motivam, coisas que te desmotivam. Aqui é acompanhamento mensal, por exemplo, da água, se tu bebeu água direitinho os dias da semana, acompanhamento de corrida, acompanhamento do que tu quiser inventar daquela primeira página lá que a gente fez, aulas de artesanato, de feng shui, de pompoarismo, financeiro do mês também tá aqui para tu entender o que que entrou, o que que saiu do teu mês e não apenas do teu ano, para tu mapear. E aqui a gente começa com o planner não datado. Ele vai ter aqui 5 semanas, em que tu tem aqui o espaço para colocar a prioridade da semana. Então, lembra lá das 3 prioridades, coloca aqui a prioridade que apareceu além dessas 3. Tu vai colocar o teu inegociável. Eu sugiro que tu cuide o básico, saúde, água, espiritualidade. Cuida qual é o teu inegociável daquele mês. Inegociável, eu sugiro que seja um mês também. Lista de autocuidado. Precisa ter, gata. Se não tiver mentalidade, tu acaba se perdendo no meio das estratégias. Tu não tem estrutura para sustentar o crescimento que tu quer. Então, eu deixei esse espaço aqui para autocuidado maior. Aqui, o acompanhamento do autocuidado, se tu fez as tuas orações, se tu fez o teu devocional, caso tu seja de devocional, se tu cantou, se tu leu, o que que tu vais fazer de desenvolver do teu autocuidado, e aqui tu tens coisinha para riscar, ó, o que que tu fez, o que que tu não fez.
E aqui ainda tem a gratidão, porque se a gente não é grato pelo que tem, como que chega mais, né? Então, a tua gratidão da semana, coloca, aprenda a fazer a tua gratidão do teu caderno, da tua vida. Conta comigo para o que tu precisar para te desenvolver. As novas versões do Planner já tem muita coisa mais. Já tem a parte de menstruação para a mulherada acompanhar o ciclo, acompanhar a jornada. Já tem mais sobre prioridades, o que a gente abre mão. Porque para vender mais, para atrair mais clientes, o que que eu vou deixar de fazer? As próximas partes, os próximos planners, ele tá sempre, a cada edição ele vem com melhorias. A gente vai mudar também as capas para tu ter mais opção de capas para comprar. Eu espero que faça muito sentido, não só para tu usar como ferramenta, mas principalmente para olhar para todas essas mais de 15 perguntas estratégicas, responder elas com calma, responder elas com intenção e usar nas tuas vidas, olhar para ti de uma forma profunda. Assim como a roda da vida, tu pode fazer ela muitas e muitas vezes. Tu pode repetir essa ferramenta em outros lugares. Então, é um presente que tu te dá e que tu pode presentear outra pessoa e que ajuda ela a se organizar, a se priorizar, a se planejar melhor e automaticamente executar melhor. Me procura lá nas redes sociais, Thaís.quintans. Eu estou super à disposição para a gente conversar, para a gente trocar, para tu trazer sugestões de coisas que tu gostaria de ver no planner. Eu estou colocando muita coisa bacana nas próximas edições e estou sempre aberta a novas possibilidades para a gente deixar cada vez melhor. As próximas edições vão ter algumas edições limitadas com as páginas datadas. Então a gente vai fazer as duas versões para tu continuar podendo comprar e usar o planner ao longo do ano, sem começar em janeiro e terminar em dezembro, mas que tu também tem a opção não datada. Tu pode dar de aniversário para a pessoa em abril, em junho, em agosto, em outubro, e aquele planner vai ser usado por 12 meses, da mesma forma, é o ciclo individual da pessoa. Então, eu acredito muito nisso, acredito que quando a gente prioriza autocuidado, emoções, a gente consegue sustentar as estratégias para aparecer no digital, para se vender mais, para tirar o peso, muitas vezes, porque muitas vezes essas mulheres já cresceram, elas já são grandiosas, mas elas estão se abandonando no processo, elas estão deixando de se cuidar, deixando de se priorizar. E eu quero justamente que tu possa te priorizar cada vez mais. Estou aqui para contribuir contigo como terapeuta comportamental e vai ser um prazer conhecer vocês melhor. Um beijo no coração, fiquem com Deus e até a próxima.